Nós estamos no mês de fevereiro do ano de 2021. Quem ficou com medo do ano 2000 já passou, né, gente? Que o povo dizia, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o ano 2000, o mundo vai acabar. Estamos no ano de 2021 e estamos aqui, graças a Deus. Mas o tempo está acabando, mas por enquanto nós estamos aqui. Mas quantos sabem que Jesus está voltando? Mas esse não é um assunto para essa matéria, esse é assunto de escatologia, que é uma matéria maravilhosa que tem aqui no Rema. E se você é uma pessoa que tem medo de ler Apocalipse, nessa matéria você perde completamente o medo, tá bom? Mas nós somos, queridos, eu poderia dizer, biblicamente falando e olhando o cenário do mundo, que nós somos a geração do fim. E nós somos literalmente uma geração de muito avanço tecnológico e de muito avanço da ciência. E foi rápido, foi muito rápido, porque nós vimos todas estas mudanças, todas essas transformações fluindo dentro da nossa geração. Não foi algo que os nossos pais nos contaram, quando eu era criança o mundo era assim. Não, esse avanço veloz da tecnologia e da ciência, nós estamos sendo testemunha desse avanço. Se a gente olhar um pouquinho para o tempo da nossa adolescência, né, aí a turma mais madura vai lembrar disso, quando é que alguém podia imaginar que um dia seria comum telefonia móvel? Cada um tem um telefone que bota na bolsa. E você pode viajar, não precisa de fio, vai para o outro lado do mundo e você ainda se comunica. Eu lembro, gente, da dificuldade que era fazer uma ligação para alguém quando eu era adolescente. Nós íamos aqui para Telegipe para poder ligar, para fazer um interurbano. Ter um telefone fixo, gente, era um luxo. Só quem tinha uma condição financeira muito boa e que podia ter um telefone fixo em casa, era luxo. Os primeiros exemplares dos celulares da Motorola, gente, era um tijolo desse tamanho, e quem tinha se orgulhava de andar com aquele tijolo pendurado, porque agora tinha uma telefonia móvel, podia se comunicar onde quer que estivesse. A gente comprava fichas na Telegipe para ligar do orelhão. E a gente ficava falando e só ouvia as fichinhas. Tum, tum, tum. Aí a gente dizia, oi, minhas fichas vão acabar, minhas fichas vão acabar. E nós vimos dentro da nossa geração tudo isso passar. A vida ficou fácil, a vida ficou cômoda, a vida ficou rápida, a vida ficou prática. E o que dizer do avanço da ciência, gente? Graças a Deus pelo avanço da ciência. Eu me lembro que as primeiras pessoas que foram diagnosticadas no Brasil com AIDS, meu Deus, era um assombro. Falar que alguém tinha AIDS era dizer, está sentenciado à morte. Os primeiros corpos foram enterrados em caixões de chumbo. Hoje, quem é diagnosticado com AIDS, toma um coquetel e vai viver muitos anos. Isso é óbvio se Jesus não entrar em cena antes e curar essa pessoa, né? Mas estou falando naturalmente. As cirurgias mudaram. Os procedimentos mudaram. As mulheres na geração da minha mãe que precisavam fazer parto cesárea, elas carregam até hoje uma cicatriz aberta daqui a aqui. Quer dizer, aberta não, marcada a barriga daqui a aqui. Era um corte assim, ó. Vum. Os médicos não pensavam em estética. Mas a ciência foi avançando, avançando. Aí veio o parto cesárea só com aquele cortinho lá embaixo, na altura do biquíni. As cirurgias eram abertas, hoje nós temos as cirurgias por vídeo. Não se abre mais, é só um buraquinho. Então, gente,
No que diz respeito à geração dos nossos pais, dos nossos avós, no quesito tecnologia e avanço da ciência, nós estamos no lucro. Mas, infelizmente, existe um aspecto em que a nossa geração ela está tendo prejuízo em relação às gerações passadas. Sabe que existem muitas palavras, vocabulários que hoje são comuns no nosso dia a dia, na nossa geração, que nossos pais nem pensavam nisso, não se tocava nesse assunto, ninguém ouvia nem falar nisso. Existem duas palavras que, infelizmente, são comuns no nosso dia: estresse e depressão. Eu acho que é mais o que se fala dentro de um consultório médico hoje. A maioria dos laudos das pessoas adoecidas, estresse, depressão. Literalmente uma geração adoecida, fragilizada na alma. As síndromes. E nós nunca tivemos uma geração que perdeu o sentido de respeito como a nossa. Somos a geração da rebeldia, somos a geração do desrespeito, a geração da insubmissão, da desonra. E você não precisa ser um terapeuta, um psicólogo, um sociólogo para perceber que a coisa está de cabeça para baixo. Nós temos visto uma geração se levantando dentro da nossa, que não tem a mínima noção do que é respeito. Vemos uma geração mergulhada na libertinagem. Não é liberdade. Existe uma diferença, queridos, entre liberdade e libertinagem. E eu acho muito interessante o conceito das duas coisas. Liberdade é um conceito amplo, relativo à possibilidade de escolhas, autonomia e direito à autodeterminação. Ou seja, você tem liberdade para escolher. Só que essa liberdade, ela é limitada pelo respeito à liberdade das outras pessoas. Sabe aquela máxima que a minha liberdade termina quando começa a do meu próximo? Mas a libertinagem, ela não anda nesta via. A libertinagem é compreendida como uma extrapolação dos limites da liberdade, alheia às regras e sem moderação. Então, a libertinagem, ela extrapola os limites, ela invade a liberdade do outro, ela é egoísta, ela só pensa em si mesmo e os outros que se dane. Se a sua liberdade estiver trazendo prejuízo para outra pessoa, as pessoas não estão nem aí. E existe ainda, queridos, um problema mais sério, que muito dessa libertinagem na qual as pessoas estão mergulhadas está também envolvida por um espírito de luxúria. Quem aqui já ouviu falar em luxúria? Não é sabonete Lux, não, gente. Luxúria, será que é ser luxuoso? Não. Luxúria não tem nada a ver com isso. Quando você lê a palavra luxúria na Bíblia, luxúria, queridos, está sempre relacionada a sexo. Luxúria é o desejo descontrolado por prazeres carnais errados. Daí vem a sodomia, daí vem sexo com animais, daí vem sexo grupal. É uma bestialidade, é um desejo animal por sexo e descontrolado. Isso é
E aí, às vezes, a gente acha que tem coisas que não vão mais nos escandalizar, mas, às vezes, a gente está passando as coisas na internet, né? Vai passando, de repente, sobe um negócio assim, que você fica, meu Deus, o que é isso? Aí é uma estrela, né, brasileira, com o bumbum todo de fora, se esfregando em outra pessoa. Isso é luxúria, gente. Então, nós temos literalmente, a gente sabe que tudo isso é fruto de uma geração desconectada de Deus. Tudo isso é reflexo de homens e mulheres que estão vivendo alheios a Deus. Queridos, todo ser criado só tem vida enquanto está ligado à sua fonte. Um peixe só tem vida enquanto está na água, porque a água é a fonte do peixinho. Arranque o peixe do seu habitat, ele vai se debater durante alguns segundos, mas se você não devolvê-lo para a água, ele vai morrer. Arranque uma planta da terra e ela vai morrer também. Uma flor, uma rosa pode permanecer bonita até por alguns dias, mas não tem mais vida nela. Ela foi cortada da fonte dela, então ela vai morrer. E, queridos, o homem veio de Deus. E desligado da fonte, este homem morre mesmo. Desligado da fonte, este homem não tem bom fruto para dar. Está dando para entender? E é lógico que a gente sabe que todo esse afastamento de Deus, ele ia acabar respingando na família também. Porque todo mundo, de alguma maneira, vive em família. E dentro de casa, queridos, é o lugar onde nós exalamos realmente o que nós somos e como somos. O nosso comportamento verdadeiro está dentro de casa. Vocês estão entendendo? A Bíblia fala, e eu acho interessante, tem um texto em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. E eu acho muito legal como esse texto ficou na Bíblia Mensagem. 2 Timóteo, capítulo 3, para você que está anotando, versículos 1 a 5. O apóstolo Paulo, pelo Espírito, ele percebeu como seria o comportamento dos homens nos últimos dias. E sabe, gente, se eu não tivesse mais nenhum texto na Bíblia mostrando que nós estamos nos aproximando do fim, só esse aqui para mim já serviria. Eu vou ler para vocês, está na versão da Bíblia Mensagem, e eu quero que vocês apenas prestem atenção, tá bom? Não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. Quantos sabem que isso aqui já é uma realidade nos nossos dias? E é óbvio, queridos, que toda essa bagunça, ela ia acabar afetando a família. E é por isso que está se tornando comum nós ouvirmos falar nos nossos dias sobre família desfuncional.
Quem já ouviu falar sobre isso? Eu já ouvi pessoas dizendo, eu cresci numa família disfuncional. A família de fulano é disfuncional. O que é uma família disfuncional? É uma família que não consegue suprir as necessidades emocionais, físicas, sociais, para que os filhos cresçam de uma forma sadia. Uma família disfuncional é uma família que não funciona. Disfuncional, queridos, significa o quê? Grosseiramente falando. Disfuncional significa bagunça na ordem, desordem na ordem. O que era para estar em ordem está bagunçado. O que era para funcionar não está funcionando. Mas quantos sabem que Deus criou família para funcionar? Amém, queridos? O homem não sabe mais qual é o papel, como desempenhar o seu papel de pai, o seu papel de marido. A mulher muitas vezes está perdida no seu papel de mãe, no seu papel de esposa. Muitas vezes debaixo de uma pressão pela inércia do marido, pela inércia do pai. Os filhos já não sabem mais o que é respeitar pai e mãe. Por outro lado, o pai e a mãe não sabem mais se colocar na posição de autoridade que lhes confere. Então, deu a louca nos bichos, está uma bagunça. Mas eu tenho boas notícias nessa noite. E qual é, professora Zuleika? Família tem jeito. Amém? Talvez alguém entrou aqui nessa sala e você pode pensar, eu vivo numa família disfuncional. Numa família que não funciona bem. Mas Deus criou família para funcionar. Amém? E a boa notícia, queridos, é que família tem jeito. Você pode viver bem estando casado. Você pode ser feliz estando casado. Você pode viver num lar com alegria, com paz. Sabe, eu sempre digo que existe uma diferença entre casa e lar. Casa todo mundo tem. Porque casa fala do aspecto físico da nossa residência. E uma casa pode ser de alvenaria, pode ser de madeira, pode ser de drywall, pode ser de taipa. Eu já vi até casa de garrafa PET. Mas lá, queridos, fala do ambiente que existe dentro dessa casa. E existem, infelizmente, muitas pessoas que vivem em verdadeiros palácios. Os móveis são de primeira linha. O carro que está na garagem é de primeira linha. Mas dentro de casa não tem harmonia, dentro de casa não tem segurança, dentro de casa não tem paz. Ao invés de você querer chegar em casa, você fica dando voltas, enrolando para não entrar naquele palácio. O que isso significa? Você tem uma casa, mas você não tem um lar. Quer ver um bom teste para você saber se você tem um lar? É se você gosta de voltar para lá. Se é gostoso para você na hora que dá assim, final de dia, vou voltar para casa. Ou então quando você viaja e você está desfrutando de um tempo maravilhoso fora, muitas vezes num hotel, com amigos, desfrutando de piscina, de comida boa, de lugares lindos, maravilhosos. Mas chega um momento, os dias vão passando e você diz, estou com saudade do meu cantinho. Então, se você se enquadra aí, se você sente saudade do seu cantinho, isso significa que você tem um lar. Pode ser simples do jeito que for. Pode ter um caixote na sala como mesa. Mas se você gosta de voltar para lá, você tem um lar. E esse é o desejo de Deus, que a gente habite num lar. E é possível viver bem vivendo em família. Queridos, esse ano eu vou fazer 35 anos de casada. Casada com o mesmo homem. Que conquistou meu coração ainda na adolescência.
Ele está até por aqui, ó. Eu não sei se ele está aqui na sala. Ah, você está aí atrás. Fica de pé, Eli. Quem conhece aqui o pastor Eli? Então, esse é o amor da minha vida, gente. Conquistou meu coração. Nós nos casamos muito jovens. Eu tinha 19 anos. Ele tinha 23. E a gente é feliz, graças a Deus. A gente vive muito bem, graças a Deus. Mas sabe, queridos, não é loteria, nem obra do acaso. Ah, Zuleika e Eli tiraram a sorte grande. Não. Nós aprendemos muito cedo que casamento, eu tenho o meu papel para fazer e ele tem o dele. E nós resolvemos fazer os nossos papéis. Eu gosto muito de uma frase do pastor José Gonçalves que diz: casamento não vem pronto. É uma construção diária. A esposa constrói um pedaço, o marido constrói outro pedaço, e os dois vão construindo juntos. Construindo até quando? Até quando, professor, eu tenho que construir? Quando você se casou, você fez uma promessa para o seu marido e fez uma promessa para a sua esposa. Eu vou ser fiel a você. Eu vou estar com você. Até quando? Até que a morte nos separe. Então, até quando vai durar essa construção chamada casamento? Até o último dia que nós respirarmos nessa terra. Enquanto durar a vida aqui, para quem é casado, a construção continua. A construção continua. E é isso que faz dar certo. Amém? É por isso, queridos, que na perspectiva de Deus, casamento com o passar do tempo não é para perder a graça. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Amém? Então, o final tem que ser melhor. No que diz respeito a casamento também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora eu pergunto para vocês, gente, casamento tem jeito? Tem. E quem é que pode botar ordem na família? Diga aí para mim. Quem é que pode dar jeito na família? Quem é que pode botar ordem na família? Vocês estão aqui? Quem é que pode? Vocês estão meio retraídos assim. Bom, o diabo é que não é, né, gente? Mas quando a gente faz essa pergunta, muitas pessoas respondem: Deus, Jesus. Não, é você mesmo que pode dar jeito na sua família. É você mesmo que pode dar jeito na sua casa. Só tem um detalhe: não pode ser do seu jeito. Essa é a diferença. Tem muita gente querendo colocar ordem na casa, mas fazendo do seu próprio jeito. Fazendo no seu achômetro. Não, eu acho que tem que ser assim. Eu penso que é desse jeito. Não, queridos. Uma vez que nós somos cristãos, nós temos a nossa vida pautada pelos princípios de Cristo. E para a família caminhar bem, não pode ser do nosso jeito, tem que ser do jeito de Deus. Deus é o autor da família. Foi Ele quem projetou, foi Ele quem criou esse negócio chamado casamento, esse negócio chamado família. E somente Ele é quem tem autoridade para dizer como é que isso funciona. E até onde eu sei, Ele não deu autoridade para ninguém alterar o projeto dEle chamado família. Muita gente tem se levantado nos nossos dias para dizer que o modelo da Bíblia, o modelo de casamento, o modelo de casal, um homem para uma mulher para um homem, pais de filhos, dizem que esse é um modelo arcaico, é um modelo ultrapassado. Não é não, queridos. Esse continua sendo o modelo de Deus. O que passar disso pode ser qualquer coisa, menos família, menos casamento. Então, você quer fazer casamento dar certo, família dar certo? Primeira coisa que você precisa entender: não pode ser do seu jeito, tem que ser do jeito do autor da família. Tem que ser do jeito de quem pensou família, de quem projetou família.
E sabe, queridos, nesses quase 35 anos de casados, meu marido e eu resolvemos logo cedo que nós colocaríamos em prática os princípios do manual de família. O manual está aqui. E eu posso dizer para vocês que funciona. Vai ter horas que a gente vai querer fazer do nosso jeito, mas sabe o que você faz? Guarda a sua vontade e faz do jeito de Deus, porque eu penso que Deus sabe mais do que a gente. Ele sabe o que funciona. Amém? E é por isso que nós temos aqui nessa escola uma matéria chamada Família Cristã. É família nos moldes de Deus. É família nos moldes da palavra. E, gente, os assuntos que vocês vão ter nessa matéria, família cristã, são maravilhosos. São princípios da palavra de Deus sobre família, sobre casamento. E eu queria listar para vocês alguns assuntos que nós vamos abordar nessa matéria. O propósito original de Deus para a família, como um solteiro deve viver. Já que casamento é coisa de Deus, é pecado ficar solteiro? Então a gente vai ver isso aqui. Como deve ser o namoro cristão? O que o apóstolo Paulo ensinava sobre casamento? O que é casamento e quais os seus alicerces? Quais são as responsabilidades do marido? Quais são as responsabilidades da esposa? Quais são as maiores necessidades do homem dentro do casamento? Quais são as maiores necessidades da mulher dentro do casamento? Vamos falar sobre sexo. Existem limites bíblicos para a prática sexual? Vocês vão descobrir isso aqui na matéria Família Cristã. Vamos falar sobre infidelidade conjugal. Vamos falar sobre divórcio e novo casamento. Vamos falar sobre os casos de divórcio previstos na palavra de Deus. Também vamos falar sobre como se lida com o cônjuge incrédulo. Como é que eu faço, professor? Eu aceitei Jesus e meu marido não. Como é que eu faço, professor? Eu aceitei Jesus e minha esposa não. Ela detesta crente. Ela não quer ir para a igreja. Como é que eu devo agir? Tudo isso a gente vai ver aqui. Não hoje, gente. Durante a matéria, ok? Vamos falar sobre criação de filhos. Vamos falar sobre as responsabilidades dos pais. Sobre as responsabilidades dos filhos. Ou seja, queridos, o manual está completo. Sabe, Deus não quer que a gente erre. Ele criou família e Ele deixou instruções nesse livro para a gente viver bem em família. E neste livro nós temos instruções para as 4 vias de relacionamento que existem dentro de uma família. Do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. São essas 4 mãos, essas 4 vias de relacionamento que existem dentro de uma família. E a Bíblia tem instrução para todas elas. Amém? Gente, Salmo 127, versículo 1, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O que significa, professora? Se você não envolver Deus no seu casamento, se você não envolver os princípios da palavra de Deus na sua família, todo o seu esforço será vão. Porque a Bíblia carrega os princípios do autor de família. Está dando para entender? Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Princípios funcionam. Independente de você ser evangélico ou não. De você professar a fé evangélica. De você dizer, eu sou um crente, eu sou uma crente. Princípios que são praticados funcionam. Eu conheço casais que ainda não renderam a sua vida a Cristo.
mas eles vivem princípios da palavra. Não sei nem se eles sabem que são princípios da palavra de Deus. Mas, gente, funciona. Vocês estão entendendo? Porque princípios são como leis que regem. E quando você vai por aquele caminho, funciona. Funciona. E como não dá tempo, né? A gente sempre diz que falar sobre família é como abrir uma lata de minhoca. Eita, meu Deus, eu vou por onde agora? A gente pode ir por tantas vertentes no que diz respeito à família, mas hoje é só assim, ó, uma degustação. Hoje é só para você tomar um gostinho assim, caramba, a aula é assim. E você vai ver, gente, que o relógio dessa escola é filisteu. Porque 2 horas passam como se fossem 15 minutos. Quando você menos espera, a professora ou o professor diz, gente, acabou a aula. Então, eu pensando assim, no que eu posso falar, no que eu vou pensar dentro do assunto de família. Então, nós vamos dar hoje o privilégio de falar sobre o papel do marido. O papel do homem. E aí, os homens que estão presentes, fiquem tranquilos, porque você vai dizer, poxa, tinha que sobrar tudo para mim. Eu estou te dando privilégio, você é o cabeça. A Bíblia diz que você é o cabeça da sua casa, é o cabeça da sua família. Então, pelo menos, você vai voltar para casa hoje sabendo qual é o seu papel. Mas aí você pode pensar, mas caramba, e a minha esposa não vai fazer a parte dela, não? Não se preocupe, porque a matéria é completa, gente. Sobra para todos os lados. O Espírito Santo tem aula que ele atira para todo lado. Então, a gente vai pensar um pouquinho e falar nesta noite sobre o papel do marido. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos lá. Pedrão, quantos sabem que Pedro era casado? Pedro tinha sogra, gente. E queria a sogra viva, viu? Orou por ela. A bichinha ficou boazinha. Passou tudo lá. Glória a Deus, né? Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 7. Se a gente lê o contexto dos primeiros versículos da primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, ele vai estar falando sobre os deveres das pessoas casadas. Mas eu vou me ater ao versículo 7, que é o versículo que fala especificamente sobre o papel do marido. Nós temos outros textos na Bíblia falando sobre o papel do marido. Paulo falou sobre o papel da esposa, falou também sobre o papel do marido. Mas, gente, tem tanta riqueza nesse versículo 7 de 1 Pedro 3, que você vai ficar assim, uau, tem tudo isso num versículo só? Tem, gente, tem tudo isso num versículo só. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, se nós temos aqui marido e mulher juntos, por favor, esposa, não dá cotovelada no seu marido, nem pisa o pé dele, tá bom? Fica tranquila, só vai orando aí, dando glória, porque... E aí, na matéria aqui, você vai receber a sua porção também, tá certo, mulherada? Mas hoje vai sobrar para os homens. E aí eu quero que os homens digam assim comigo, bem forte, nesta noite, Deus vai falar comigo, especificamente para mim. E eu espero em nome de Jesus que volte para casa um marido melhor. Que a esposa assim pergunte, bem, o que aconteceu com você? Aí você vai dizer... Resolvi colocar o manual em prática. Tá certo? Então, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas.
Olha só, gente, é sério o negócio aqui. Neste único versículo, nós encontramos as 3 responsabilidades básicas do marido e temos as 3 razões pelas quais Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, deu estas orientações para os maridos. Então, num versículo só, nós temos as 3 responsabilidades do marido e as 3 razões pelas quais o marido deve cumprir com essas responsabilidades, ok? Então, quais são as 3 responsabilidades que nós encontramos aqui no versículo 7? Responsabilidade do marido. Primeira, viver a vida comum do lar. Segunda, ter discernimento. Terceira, honrar a esposa. Vou repetir. Pedro está falando aqui sobre 3 responsabilidades básicas inerentes ao maridão. Primeira, é nós na fita mesmo, isso mesmo. É com vocês mesmo. Viver a vida comum do lar. Segunda, ter discernimento. Terceira responsabilidade do marido, honrar a esposa. Agora aqui, Pedro dá as razões. Por que o marido deve cumprir com essas 3 responsabilidades? Então, quais são as 3 razões? Primeira, porque a mulher é mais frágil. Segunda, porque a mulher, no caso a esposa, é coerdeira da mesma graça da vida. Terceira razão, para que as suas orações, maridão, não sejam interrompidas. Eu acho que só bastava essa terceira aqui, se eu fosse homem. Então, vou repetir as 3 razões. Porque ela é mais frágil. Segunda, porque ela é coerdeira da mesma graça da vida. Terceira, para que as suas orações não sejam interrompidas. Então, nós vamos começar falando sobre as responsabilidades e depois sobre as razões, tá bom? Tudo isso, queridos, a gente navegando num único versículo da Bíblia, ok? Muito bem. A primeira responsabilidade do marido, Pedro disse, o marido tem que viver a vida comum do lar. E sabe, queridos, esta expressão, viver a vida comum do lar, no original traz a ideia de morar juntos. E aí você pode pensar, mas que esquisito. É tão óbvio. Se espera que um casal saudável, né? Um casal que está casado, se espera que esse casal, é óbvio que tem que morar junto. Debaixo do mesmo teto, dormir na mesma cama. Partilhar a vida. Mas, queridos, isto é óbvio para a nossa geração. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela é inteiramente inspirada pelo Espírito Santo, mas ela não está desassociada do contexto de época em que ela foi escrita. E hoje é tão óbvio para a gente dizer, ó, marido e mulher, agora vocês vão morar juntos. Mas isso não era comum. Misericórdia, não estou dizendo que o relógio é filisteu? Isso não era comum, gente, nos tempos do apóstolo Pedro. A cultura da época era que uma esposa, ela podia ser apenas uma mulher que ia dar filhos para aquele homem. Ela era, no caso, a matriz. Mas esse homem podia ter concubinas, podia ter amantes. Podia passar meses sem voltar para casa. A responsabilidade dele era botar comida na mesa, se satisfazer sexualmente quando chegasse em casa. Então, ela era aquela que iria colocar no mundo a sua descendência. Vocês estão entendendo?
Então, Pedro, na verdade, quando ele diz aqui, marido, você precisa estar em casa, você precisa viver com a sua esposa. E aqui também, já nas entrelinhas, Pedro já está falando do quê? De exclusividade. Homem não é para ter muitas mulheres, não. É para ter uma, aquela que você escolheu. A mulher que você escolheu não apenas para ser a mãe dos seus filhos, mas para ser a companheira da sua vida. Era o que Pedro estava dizendo aqui. Viva a vida comum do lar, esteja presente em casa, marido. Vocês sabem que existe uma diferença entre marcar presença e estar presente? Infelizmente, ainda existem muitos homens que hoje, em pleno 2021, eles marcam presença. Eles pagam o aluguel, eles pagam a feira, eles pagam a escola dos meninos. Mas quando a mulher precisa desse homem, cadê ele? Quando os filhos precisam desse pai, cadê ele? E muitas vezes se está presente, só está presente fisicamente, mas emocionalmente às vezes está ausente. Nós bem sabemos o que é isso. Nós somos a geração, queridos, de muita gente presente só no corpo. Porque as redes sociais têm levado as pessoas, para distante. Mas Pedro, ele é revolucionário no que ele está dizendo aqui, para a época dele. Marido, primeiro, você só vai ter uma mulher. E você precisa viver com essa mulher. Viver a vida comum do lar. Estar presente na vida da sua família. Amém, queridos? Sabe que a vida moderna, ela pode fazer com que duas pessoas casadas não compartilhem de uma vida em comum? Ah, nós somos casados, mas vivem como dois estranhos dentro de casa. Muitas vezes a mulher correndo para um lado, o marido correndo para o outro, e sem perceber, os dois vão sendo engolidos na rotina do dia a dia, já não conversam mais, já não tem tempo um para o outro, e a gente vai descer fundo nisso durante a matéria, não dá tempo para falar sobre isso aqui com muitos detalhes. E a pandemia revelou muito isso. Gente, infelizmente, durante o período da pandemia, o número de divórcios aumentou. Como diz o meu marido, os casais tiveram que soltar as muletas. Não tinha mais emprego para passar o dia todo fora. Agora, muita gente trabalhando de home office. As crianças agora estavam dentro de casa. Não tinha mais babá para cuidar, não tinha mais a tia do berçário, não tinha mais a tia da escola. Então, família forçada a ficar todo mundo junto. E como muitos casais, muitas famílias perderam o sentido de estarem juntas, foi uma loucura. Então, a primeira responsabilidade do marido, você precisa estar presente. Presente de verdade. Para sua esposa, para os seus filhos. Isso requer tempo, isso requer atenção. Jesus. Jesus também tem que estar presente, mas é que eu estou olhando ali o tempo. Uma outra coisa que Pedro disse aqui, que é responsabilidade do marido, diz que esse marido tem que viver a vida comum do lar com discernimento. E, queridos, essa palavra discernimento é literalmente conhecimento. O marido tem que conhecer a esposa. O que se espera, queridos, qual é o normal, qual é o natural que deveria acontecer com o passar do tempo? Marido e mulher, na convivência, os dois ali juntos no dia a dia, deveriam se conhecer muito mais do que no dia em que se casaram. E Pedro diz, ei, você tem que conhecer a sua esposa.
Gente, eu conheço meu marido muito mais hoje do que eu o conhecia quando nós nos casamos. E isso precisa acontecer. Mas isso vai vir o quê? No dia a dia, na presença, na comunhão, os dois sempre juntos. E isso fala não de um conhecimento superficial, mas de um conhecimento profundo. Naturalmente falando, não existe uma pessoa na face da terra que conheça o homem, ele Lucas, mais do que eu. Veja, naturalmente. É óbvio que Deus o conhece muito melhor. Mas vocês conhecem o pastor Eli. Vocês conhecem o amigo Eli. O irmão Eli. Eu conheço as várias facetas do Eli. Eu sei o que se passa naquele coração. Eu conheço os sonhos daquele homem. Eu conheço os valores dele. Eu sei do que ele é capaz de abrir mão. Eu conheço os princípios que ele vive. E assim ele me conhece também. Amém? Pastor Josué Gonçalves dizia que existem casais que, infelizmente, eles são como 2 trilhos de trem, que estão sempre paralelos um ao outro, mas nunca se encontram. A única coisa de comum que tem é o endereço no envelope, mas não tem mais comunhão entre os dois. Mas a palavra de Deus diz que o marido precisa habitar em casa, conhecendo a sua esposa. Você precisa saber por que ela reage daquela maneira. Vocês estão entendendo? Qual é o gosto dela? Como nós estamos falando especificamente para os homens, o que ela gosta? O que a sua esposa não gosta? O que a irrita? O que tira ela do sério? O que a faz feliz? O marido precisa conhecer estas coisas. Amém? Uma outra responsabilidade do marido, Pedro disse que é dar honra à sua esposa. E, queridos, essa honra não é somente pública, mas é no privado também. É dentro de casa, com os filhos, com os parentes. O que é honrar? Honrar significa tratar com distinção. A primeira pessoa que deve honrar a sua mulher não é o vizinho, nem é o colega da escola, nem do trabalho, é o próprio marido dela. Você precisa mostrar para os seus filhos que a sua esposa, ela tem sim para você um lugar de destaque. Ela tem sim um lugar de honra. Ela tem sim um lugar de privilégio. Estão entendendo, queridos? Mas, infelizmente, existem muitos maridos que acabam desonrando a sua esposa diante dos seus próprios filhos. E sabe quando é que você desonra a sua esposa diante dos filhos? Uma delas é tirando a autoridade dela como mãe. Quantos homens e mulheres que entram em choque no relacionamento depois que experimentaram a maternidade, a paternidade? Antes dos filhos viviam bem, depois que os filhos chegaram, vivem como 2 galos de briga dentro de casa, porque não se entendem. Não se entendem no quê? Na criação dos filhos. A mulher quer que seja de um jeito, o marido quer que seja de outro. Mas sabe, queridos, para haver sucesso na criação dos filhos, a primeira coisa que tem que haver entre papai e mamãe é concordância. Amém? Geralmente a mamãe, ela fica mais tempo com os filhotes. E quantos sabe que os nossos filhos não são os anjinhos que nós pensamos que eles são? E muitas vezes eles aprontam. E aprontam, aí a mamãe bota a criança na cadeirinha do pensamento. Fica aí, só vai sair quando eu falar. Aí o pai, um bobão, desavisado, que não vive pelo manual da palavra de Deus, chega em casa morrendo de saudade dos filhos, aí encontra um de castigo. E criança, gente, é esperta.
Criança está lá quietinha, na dela. Às vezes está até de bico, mas está quietinha. Ouviu o barulho do carro do pai. Aí o pai abre a porta. O que foi, meu filho? O que foi? Foi, mamãe. Mamãe não quer deixar eu sair daqui. Aí esse pai... Oh, meu filhinho, como sua mãe é malvada, né? Vem aqui, vem. Vai ajudando a criar um monstrinho, vai. O que você está fazendo? Você está desonrando a sua esposa, tirando a autoridade dela como mãe. Gente do céu, estão dizendo para mim que o meu tempo acabou. Caramba, se a gente não tiver muita pergunta no segundo momento, eu continuo falando sobre as 3 razões. Tá bom? Obrigada pela atenção. Gente, essa matéria é maravilhosa. Nós temos muitos testemunhos nessa escola de restauração de casamento, de gente que chegou aqui com casamento capengando e hoje são exemplo, hoje são modelo de marido e mulher. Por causa do poder da palavra e porque essas pessoas resolveram praticar o que a Bíblia diz. Amém? 3 responsabilidades, quais são elas? Do homem, do maridão. Viver a vida comum do lar. O que mais? Ter discernimento e honrar a esposa. Só do lado de fora? Dentro de casa também. Amém? Na matéria, a gente vai entrando em mais detalhes, tá bom? Sobre essa questão de honrar, como é que se honra. Mas a gente não tem tempo para entrar em muitos detalhes aqui. Mas no texto que nós usamos do apóstolo Pedro, falando como os maridos devem tratar a sua esposa, nós vimos que existem 3 responsabilidades inerentes ao marido. E Pedro falou por quê, quais são as razões. E a primeira razão que Pedro colocou foi porque a mulher ela é mais frágil. Agora, em que sentido Pedro estava dizendo que a mulher é mais frágil? No sentido de capacidade de sentir dor? Não. Deus botou a mulher para botar menino no mundo. A mulher ela tem uma capacidade de suportar dor física muito maior que o homem. É interessante isso, né? A mulher ela acorda com cólica, com dor nas pernas, com enxaqueca, mas ela está lá no fogão, na pia, fazendo almoço, ajeitando as coisas dentro de casa. O homem, ai, estou com dor de cabeça. Né, fica todo desacossoado, todo resfriado. Né, geralmente, assim, a mulher ela consegue suportar mais dor física. A que Pedro se referiu quando disse que a mulher era mais frágil? Intelectualmente falando? Óbvio que não. A mulher é um ser muito inteligente. Será que ele estava falando que a mulher era frágil emocionalmente? Lógico que não. A mulher, embora ela demonstre as suas emoções com mais intensidade, com mais facilidade do que os homens, via de regra, mas isso não significa... A mulher, ela ri mais, ela chora mais, todas as emoções da mulher, ela aflora com mais facilidade, né? Mas isso não significa que ela é frágil emocionalmente. Via de regra, queridos, é lógico que sempre vão existir exceções, mas a mulher, pense num serzinho forte emocionalmente. A mulher, ela aguenta o tranco de um divórcio. Ela aguenta a solidão da viuvez. Vocês já perceberam que quando uma mulher fica viúva, geralmente ela vai levar anos para refazer a vida dela? E o homem? O homem é rápido, né?
Aí eles vão lá para o manual. Não, a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Tem homem, inclusive, gente, cometendo bobagens, porque a gente tem visto alguns casos de casais que eram muito bem casados e, de repente, a esposa era muito querida pela família na igreja, pelos irmãos, pelos parentes, alguém muito querida. E esse homem ficou viúvo, não foi um nem dois, a gente já viu vários casos. E eles não aguentaram a solidão, e aí se casam depois de 3 meses, depois de 5 meses, e criaram um problema enorme porque não respeitaram uma coisa chamada luto. Mas, geralmente, a mulher ela tem uma capacidade maior de aguentar solidão. Ela se volta para criar os filhos, ela se volta para estruturar a vida dela. A mulher ela aguenta com mais firmeza um declínio na vida financeira. Gente, eu estou com 54 anos, eu ainda não ouvi um caso sequer, pode ser até que exista. Eu não ouvi ainda um relato de uma mulher que se suicidou porque ficou pobre. Já ouvi de homens que perderam os bens, ficaram pobres de uma noite para o dia, se jogaram no 13º andar. Mulher, ela tem uma força dentro dela, e isso é muito lindo, né, gente? Aí, não posso mais morar numa mansão, não tem problema, vou morar num apartamento. Vai vender as bolsas caras, vai vender o sapato caro, o vestido caro, faz um brechó, faz um bazar, ajuda o marido a pagar a conta, mas ela tem aquela garra do recomeço. A mulher carrega dentro dela, parece que ela carrega uma esperança por dias melhores, mesmo no momento do caos. Aí você não vem me dizer que isso é força? Isso é força, gente. Ela não deixa o desespero tomar conta dela. Ela pode até chorar, ela pode dormir de olho inchado, mas rapidinho ela vai se refazer e bora, vamos para a luta. O que muito homem não consegue se refazer. Eu conheço casos de pessoas que tinham um poder aquisitivo muito bom, e o marido sempre acostumado a carro zero, trocava de carro em toda oportunidade que tinha, os negócios bombando, tal, casa de primeira, carro de primeira, mas aí, por algumas razões, o negócio começou a declinar e eles tiveram que fechar lojas e entraram em dívidas. E quando o marido viu os bens indo embora para poder pagar as contas, ele entrou numa depressão, e isso já fazem quase 20 anos. E a mulher continua batalhando. Por causa dela, o nome do marido está limpo, por causa dela, o nome dos filhos está limpo, e ela continua batalhando até hoje. Mulher é forte por dentro, gente. Agora, isso é para a gente ser melhor que o homem? Não. Até porque você vai entender um princípio nessa matéria de família. Deus não criou homem e mulher, macho e fêmea, para competirem entre si. Quando Deus uniu 2 seres tão diferentes, homem e mulher, Ele pensou em trabalho de equipe. O que falta no homem tem na mulher, o que falta na mulher tem no homem, mas os 2 juntos se completam. Trabalho de equipe. Deus nunca imaginou uma mulher subserviente, uma mulher escrava, uma mulher sendo pisada, sendo diminuída pelo homem. Deus fez a mulher como uma companheira para estar com o seu homem, o seu marido. Tanto é que a ordem para governar a terra não foi dada apenas para o homem, foi dada para os 2. Foi por causa do pecado que a distorção nos relacionamentos, essa distorção maligna entrou. E a mulher passou, ao longo da história, sendo tratada como objeto de desejo ou como um capacho. Mas não foi assim lá no princípio. Amém? E quando a gente estuda a família cristã, a gente volta para os princípios, porque Deus é o autor de família. Amém? Agora, finalmente, no que a mulher é mais frágil que o homem? Queridos, fisicamente a mulher é mais frágil que o homem. Eu conheço um homem que pode carregar uma geladeira nas costas. Ele tem força física.
O homem também tem uma alma, o homem também tem sentimentos. Mas, no quesito força física, o homem tem muita força. E a ideia de Pedro em falar que a mulher era um vaso mais frágil, não era a ideia de diminuir essa mulher, mas é a ideia do marido proteger essa esposa. A ideia que Pedro quer passar nesse texto é que o homem deve ver a esposa como um vaso, sabe aquele vaso caro, de decoração, que é raro, que é uau, eu tenho que cuidar muito bem, não posso deixar ninguém se aproximar para não quebrar, eu preciso proteger isso aqui porque é muito precioso. Essa era a ideia de Pedro, quando escreveu esse texto dizendo que o marido deve cuidar da mulher como o vaso mais frágil. É a ideia de proteger essa esposa. E esse marido deve suprir essa esposa emocionalmente, fisicamente, socialmente. Estão entendendo, queridos? Triste do homem que pensa que a única necessidade que a mulher tem é arroz e feijão. A esposa precisa ser protegida pelo marido. Existe um autor que ele disse uma coisa muito interessante. Deus espera que os homens tratem as suas mulheres como se elas fossem um cristal e não como um pneu de trator. Porque tem homem, gente, que é tão sensível quanto essa parede. A segunda razão que Pedro deu para que o marido vivesse a vida comum do lar com a sua esposa, a tratasse com discernimento e desse a ela honra, a segunda razão é porque a mulher ela é coerdeira da mesma graça da vida. Nós sabemos que, embora existam papéis de desempenho diferentes dentro do casamento, o marido tem o seu papel a desempenhar, a esposa tem o seu papel a desempenhar, são papéis diferentes. Contudo, diante de Deus, não existe nenhuma ideia de desvalorização da mulher ou de diminuição da mulher. Amém? E Pedro está dizendo, olha, camarada, ela é tão coerdeira de Cristo como você é. Ela tem o mesmo acesso a Deus que você tem. Ela carrega o mesmo Espírito Santo que você carrega. Ela vai morar no mesmo céu que você vai. São herdeiros juntamente das mesmas heranças, das mesmas bênçãos. Amém? E a terceira razão que Pedro colocou para o marido cuidar bem da esposa é para que as suas orações não sejam interrompidas. Gente, isso aqui é um princípio maravilhoso. Engana-se quem acha que pode ter comunhão com Deus se a sua comunhão com o próximo está quebrada. Você pode ser o gente boa da igreja, pode ser aquele sucesso total, aquela pessoa falante, porque cá para nós, gente, tem uma turminha assim meio hipócrita, né, no meio do reino de Deus. Que é educado, é gente boa, é solícito, é alegre, é falante, se dá bem com todo mundo, fora de casa. Mas quando chega em casa, a coisa fica diferente. Aí fica monossilábico, fica emburrado, fica mal-humorado, nada presta, nada está bom. Gente, eu conheço mulheres que se tornaram mulheres adoecidas por causa do tratamento que o marido dava a ela dentro de casa. Agora, o pior é que esse camarada na rua é gente boa que só. Difícil de acreditar que ele é um satanás dentro de casa. Você pode imaginar um marido que inferniza a vida da mulher dentro de casa. Faz ela chorar, faz ela ficar com raiva, faz ela ficar triste, faz ela gritar. E aí, quando ela está bem estressada, ele diz, agora eu vou te filmar para as pessoas verem a louca que você é. Coitada dela, o louco é ele, né? Sabe que tem muita mulher que casou com um homem doido e não sabia?
Existem mulheres, queridos, sendo maltratadas. E eu estou falando, no mundo a gente sabe que isso acontece mesmo, mas infelizmente existe isso dentro do reino de Deus, que não era para existir. Homens que, por causa do seu caráter doentio, adoecem a sua própria família. Sabe, quando o relógio desce assim, está na hora do papai chegar em casa, era para ser uma hora de alegria dentro de casa, para a esposa e para os filhos. Mas, infelizmente, existem muitos lares, muitas casas, que quando a esposa vê que está dando a hora do marido chegar em casa, quando os filhos observam que está dando a hora do pai chegar em casa, o cenário muda completamente. Porque eles não falam, papai está chegando em casa, eles pensam, o terror está chegando em casa. Agressões físicas, agressões verbais, agressões psicológicas. E a gente, às vezes, aconselha Maria da Penha nele, gente. Meu marido costuma dizer uma coisa bem legal. Marido que não ouve a voz dos pregadores e a voz do Espírito Santo, vai ouvir a voz da lei. Eu gosto quando ele fala isso. Não ouve a voz do Espírito Santo, não ouve a voz dos ministros sendo usados por Deus, então continua na sua dureza de coração que você vai ouvir a voz da Maria da Penha, tranquilo. Agora, as mulheres só precisam ter coragem de abrir a boca. Vocês estão entendendo? Deus criou o casamento para que o homem tivesse o papel de proteger essa esposa. Ela pode ser a mulher mais, sabe, altamente tecnológica, altamente independente, mas toda mulher quer um homem do seu lado e ela quer se sentir protegida por ele. Amada, respeitada. Isso não custa dinheiro nenhum, só a sua atitude. Amém? E aí Pedro diz que se você não cuidar bem da sua esposa, rapaz, você pode pregar bem que só. Pode ser o irmão sapatinho do fogo, as cadeiras podem voar quando você estiver pregando. Mas se você não cuida bem da sua esposa, a sua oração não passa do teto. Porque para Deus isso se chama hipocrisia. O primeiro lugar onde a gente precisa dar fruto da vida que está em nós, não é na igreja em que congregamos, é na casa onde vivemos. Eu preciso ser a bênção que eu sou dentro da igreja para os meus irmãos, eu tenho que ser primeiro para o meu marido. Eu tenho que ser para o meu filho, eu tenho que ser para as minhas netas. Deus nunca idealizou que existissem duas Zuleicas. Uma Zuleika que se comporta de um jeito dentro de casa e outra Zuleika que se comporta em público. Agora, minha mãe dizia uma coisa: nada fica oculto para sempre. Toda parede tem um ouvido e toda cerca tem um olho. E agora, gente, nos dias que nós estamos vivendo, em todo canto tem uma lente. Outro dia desse chegou para a gente, infelizmente, no grupo do WhatsApp, a cena de um ministro do Evangelho batendo no rosto da esposa. Está lá, para todo mundo ver. Acabou o ministério desse homem. Se não acabou o casamento também. E Deus não projetou fracasso para a gente. Amém? Deu para entender? Queridos, nós servimos a um Deus que vai com a gente para casa. Você pode repetir isso? Eu sirvo a um Deus que vai comigo para casa. Amém? A maneira como o marido cristão trata a sua esposa revela muito sobre o quanto o seu coração é submisso a Cristo. Lembra daquelas vezes que você vai querer fazer a sua vontade,
mas você escolhe fazer a vontade dele, isso se chama submissão. E se você for um homem submisso à palavra, você vai dar um show como marido e como pai. Amém, queridos? A palavra falada, a inspiração para viver, a revelação que gera fé e transforma. Rema, uma palavra, um centro de treinamento bíblico. Um lugar que capacita homens e mulheres para a pregação eficiente do Evangelho de Jesus. Fundado em 1974 nos Estados Unidos pelo reverendo Kenneth Hagin, o Rema é interdenominacional, com matérias acessíveis e práticas em 2 anos de estudo. Ao longo de 5 décadas, já impactou diretamente 50 nações ao redor do mundo. No Brasil, o casal de missionários americanos Bud e Jen Wright fundaram a instituição. Eles se graduaram e trouxeram esses ensinamentos para a nossa nação. Atualmente, são mais de 120 unidades em atividade no território brasileiro, 14 no sistema prisional, libertando cativos mesmo atrás das grades. 5 unidades internacionais são coordenadas a partir do nosso país. Mais de 40 mil graduados, mais de 940 professores. Conheça o Rema mais próximo. rema.org.br. Seja também transformado pela revelação da Palavra de Deus. Rema, inspiração para viver. Viver te inspira. Mas o que te inspira a viver? A Palavra de Deus é o nosso manual de vida. E no Rema você aprenderá como aplicá-la no seu dia a dia. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Rema, inspiração para viver. Como faço para ser um exemplo para o meu esposo que não é cristão e ter um casamento renovado nos princípios da palavra? Bom, essa resposta está no manual. No contexto do capítulo 3 do apóstolo Pedro, na primeira carta, vamos voltar lá? A gente leu o versículo 7, que é voltado para o marido, né? Mas Pedro começa justamente falando para a mulher que não tem marido crente. E ele dá a dica como é que você deve se portar com um marido que ainda não é crente. Eu gosto dessa palavra ainda, né? Aí você diz, meu marido não é crente. Não, meu marido ainda não é, mas ele vai ser. Ele vai se render a Cristo. Olha, 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Eita, Jesus, eu vou ganhar meu marido incrédulo sem falar? É, minha filha, sem falar. Mas aí Pedro diz como? Você não vai falar.
mas você vai ganhá-lo por meio da sua conduta. Olha só, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então, querida, a forma de você ganhar seu esposo que ainda não é crente é ele começando a ver a mudança que Cristo está fazendo na sua vida. Você se tornando um testemunho vivo do que o Evangelho é capaz de viver. Mas se Jesus entrou na sua vida e você permanece com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, com as mesmas picuinhas, com as mesmas coisas, aí seu marido vai dizer, mudou o quê? Não mudou nada. Então, é muito forte quando Pedro diz que você, mulher, que tem um marido que ainda não se rendeu a Cristo, a forma melhor de você ganhá-lo para o Senhor é vivendo Jesus. Você não precisa estar com a Bíblia o dia inteiro atrás do seu marido, ou forçando o seu marido a ouvir ministrações, brigando com ele porque você quer assistir o culto online, ele quer assistir o futebol. Deixa ele assistir o futebol, você vai assistir o seu culto online depois. Aliás, o ideal é que você nem precisasse do culto online, era que você estivesse no culto presencial. Se for assistir um online, é só para ser repeteco, para se edificar mais, mas não fica brigando dentro de casa, nem querendo enfiar o evangelho goela abaixo na vida de um marido que ainda não serve ao Senhor. Porque, queridos, tudo que é muito nítido, tudo que é muito simples para a gente, para quem não está em Cristo, eles não entendem nada. Eles não enxergam. Eles escutam, mas não ouvem. E é por isso que você precisa de 2 ingredientes nessa empreitada de ganhar seu marido para Jesus. Primeiro, ser uma testemunha viva da transformação que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. Então, se você era uma mulher encrenqueira, agora você vai aprender a praticar a mansidão. Se você era uma mulher tagarela, agora você vai aprender a falar na hora certa. Se você era pavio curto, agora você vai desfrutar do elástico chamado longanimidade que o Espírito Santo trouxe com ele no dia em que você nasceu de novo. Então, viver Jesus dentro de casa vai fazer toda a diferença. E a outra coisa, você não pode deixar de orar pelo seu marido, porque você já está debaixo de uma atmosfera do céu, ele não. Você está debaixo de uma atmosfera do Espírito Santo, seu marido não. Ele ainda está na escuridão, ele ainda está nas trevas. Sabe, queridos, nós podemos viver debaixo do mesmo teto, mas em reinos diferentes dentro daquela casa. Você pode ter uma família inteira vivendo dentro de casa, e alguns estão morando na luz e outros estão morando nas trevas, espiritualmente falando. Vocês estão entendendo? E aí você precisa estar o quê? Orando. Orando para que os olhos do entendimento dele sejam abertos, declarando em nome de Jesus que seu marido, ele vai nascer de novo, que os planos do Senhor vão se cumprir na vida dele. De repente, se ele é chegado numa cana, numa cachaça, aí você começa a profetizar, pai, eu te dou graças, porque eu vejo meu marido hoje chegar bêbado de cachaça dentro de casa, mas eu ainda o verei bêbado do teu espírito. Então, você precisa ser profeta da sua própria casa. Agora, querida, por favor, não faz isso na frente dele, tá? Sabedoria. Então, oração e testemunho e oração. E assim, você vai vendo as coisas mudando dentro de casa, tá bom? O que fazer quando o seu esposo tem dificuldade de te escutar? Eita, os maridos cabeçudos. Escuta os conselhos dos outros e não o da própria esposa. Então, aí aqui a gente precisava saber se esse marido serve ao Senhor também ou não. Porque são situações completamente diferentes, né? Existe uma coisa, gente, chamada período de namoro, noivado, aquele período que antecede um casamento.
E esse é o período em que os dois, o rapaz e a moça, devem ficar com os olhinhos bem abertos e perceber como é aquela pessoa de verdade. Como são as reações, como é o temperamento, quais são os hábitos. Porque é muito provável que essa independência de querer fazer tudo sozinho, sem ouvir a mulher, isso provavelmente não nasceu dentro do casamento. A gente ouve casos, por exemplo, de maridos que são tão apegados à mãe que eles casam, mas o cordão ainda ficou lá com a mãe. Então, se ele vai tomar alguma decisão mais séria, ao invés dele conversar com a esposa, ele se consulta primeiro com a mãe. Isso está errado. E na matéria a gente vai estudar que quem quer casar tem que deixar. Deixar o físico, deixar o emocional, deixar o financeiro, tem que deixar. Não pode mais depender de papai e mamãe. Estão entendendo? Ah, mas eu não vou falar mais nada da minha vida para o meu pai e para a minha mãe. Vocês podem sim. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E os pais já viveram mais tempo. É lógico que eles são, pelo menos deveriam ser, uma fonte boa de conselho. Mas, pelo amor de Deus, não vai pedir conselho para o pai e para a mãe sobre uma coisa que você ainda não conversou com a sua esposa. A não ser que você queira fazer uma surpresa para ela. Um aniversário surpresa. Aí você pode esconder da sua esposa. Caso contrário, a primeira pessoa, quem precisa saber dos planos que estão no seu coração, das decisões que você está querendo tomar, é sua mulher. Ela é sua companheira, você não está dormindo com o inimigo, não. Infelizmente, tem cabeção, marido que pensa que a mulher é inimigo. Não é não, ela é sua companheira. Agora, a esposa, você que se sente assim preterida, aí você tem que agir com muita sabedoria, você tem que procurar expor o seu coração com calma, né? Aproveitar aquele momento propício em que ele está com o coração aberto, né? E você sabe quais são as reações do marido, você sabe qual é o momento que ele está mais propício para ouvir coisas mais difíceis. E aí você abriu o seu coração para ele, que você fica triste, porque você percebe que ele não te valoriza, que ele não ouve você, que você está do lado dele e você quer ser companheira dele, partilhar a vida dele. Está dando para entender? Se for um crente, você... de repente, você não conseguir estar lidando com essa situação, você pode pedir ajuda. Gente, não é vergonha pedir ajuda, não. Existem pastores na igreja, existem pessoas maduras na igreja, podem conversar com o casal, de uma forma que o marido não se sinta exposto. Que às vezes a gente vê assim que a esposa é que provoca um aconselhamento. Aí o marido chega assim, todo armado, no gabinete pastoral. Só estou aqui porque foi ela que marcou. Não precisava disso. Aí vem toda armada, achando que vai passar vergonha, achando que vai ser exposto. Mas aí, olha, existe uma graça na vida dos pastores, sabe? Que vai por aqui, vai por ali, vai por aqui, vai por ali. Daqui a pouco o camarada está sorrindo, está brincando, está contando, está falando. E as coisas saem melhor dali. Mas é um processo. Não é uma coisa que muda de uma hora para o dia. Certo? Outra pergunta. Deixa eu voltar aqui para a segunda, que só uma coisa aqui. Porque ela diz assim, ele escuta o conselho dos outros e não da própria esposa. Geralmente, esse é perfil de marido teimoso. E eu vou dar um conselho para vocês, maridos, não é porque eu sou mulher, não. Mas bobo do homem que não escuta a sua esposa. Porque a mulher, ela não é preferida de Deus, não, mas ela tem um negocinho assim, sabe? Ela parece que tem um fio conectado assim, sabe? E ela consegue perceber. Não está na hora. Eu acho que você não devia fazer isso agora. E os homens que eu conheço que não ouviram a sua esposa se arrebentaram. Mas aí agora eu vou falar para você, mulher, na hora que você vê o seu marido caído, prostrado, morrendo de vergonha, não bota o pé no pescoço dele dizendo, tá vendo? Eu te avisei. Faz isso não. Você tem que agir com misericórdia. Tem que chegar junto, né? E se colocar no bolo. Amor, nós falhamos. Nós. Estão entendendo, né? Nós. Mas juntos, nós
Vamos nos levantar. Vocês estão entendendo, né? Isso é o quê? Isso é sabedoria. Aí o camarada é teimoso, se arrebentou todo, aí chega você lá, tá vendo? Eu te disse, se você tivesse me ouvido, a gente não estava nesse buraco agora, eu estou cansada disso. Vai ver, eu estou tendo palavra de conhecimento e nem estou sabendo, gente. Sabedoria, tá bom? Existe oração direcionada para a restauração de casamento? Existe, lógico. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. E aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Não se restaura casamento só com oração, não. É com mudança de atitudes. Amém? Você pode orar de fazer calo no joelho. Se não houver mudança de atitudes, não vai, gente, não funciona. Tem muita gente que joga a responsabilidade para Deus, de uma mudança no casamento, né, uma melhora no relacionamento familiar, e aí oram, Senhor, restaura minha família, Tu és poderoso, Senhor, faz alguma coisa, Pai, entra com a Tua intervenção, eu creio no Teu poder agora mesmo. E eu acho que para muitos filhos, Deus está lá no trono dele ouvindo assim, ouvindo, né? Ouvindo, e ele vai, a resposta dele vai ser: faz você alguma coisa? Nesses anos todos, queridos, aconselhando pessoas sobre casamento, eu posso afirmar para vocês, eu não estou descartando o poder da oração, não. Existem situações que são malignas e que você só vai vencer com oração mesmo. Mas não existe no quesito restauração de casamento só oração. Tem que ter mudança de atitude. E casamento, quando ficar ruim, não tem aquela coisa de ser culpa só de um, não. Até um pode ter mais do que o outro, mas a responsabilidade é dos dois. Em algum momento, os dois falharam. Então, os dois têm coisas que precisam ser consertadas. Eu avisei. Tem mais uma pergunta. Meu primo de 14 anos diz que não quer casar. Prefere ficar sozinho para aproveitar a vida estudando, segundo ele. O que falar para o incentivar a casar quando crescer? Pronto, então, essa é uma fase que os meninos, os adolescentes, eles são mutantes. Eles querem uma coisa agora, têm super certeza que querem isso, amanhã eles já querem outra completamente diferente. Né? Então, respeita esse tempo, essa fase, né? Não fica, não, você tem que casar, você tem que tirar esse pensamento da sua cabeça. É bom você procurar analisar se esse motivo aqui, ele não pensa em casar porque ele quer se voltar apenas para a área profissional, ou se ele não tem bons exemplos para querer se casar. Porque, muitas vezes, o que nós temos são jovens que veem dentro de casa, pai e mãe, vivendo mal pra caramba. Aí eles olham assim e dizem, quem quer casar? Eu? Viver no inferno que a minha mãe vive, viver no inferno que meu pai vive? Eu não, eu vou estudar. Não quero saber de casamento, não. Então, é bom você, como ama esse primo, né, você está preocupada com ele, é bom você procurar sondar o terreno. Se é realmente isso, ou se existe uma falta de bom exemplo para ele. Né? E aí vai orando por ele, para que ele consiga enxergar os bons exemplos.